É muito comum ouvirmos por aí comentários sobre a capacidade do brasileiro de se adaptar às situações do dia a dia, que não precisamos de planejamento estratégico por fazermos acontecer de qualquer forma. Será que isso faz sentido? Sou o Roberto Mosqueira, agilista, especialista em transformação organizacional e coautor do livro A Jornada Ágil, um caminho para a inovação. Quer saber mais? Fica aqui comigo após a vinheta. Seja bem-vindo ao canal Desbloqueia. Se você já é inscrito, legal tê-lo aqui novamente. Se você não é inscrito, clique em inscreva-se e no sininho para receber alerta de todos os nossos vídeos. Bom, essa falácia é muito comum de a gente ouvir realmente por aí, né? Que o brasileiro é dinâmico, que o brasileiro faz acontecer, que o brasileiro trabalha pra caramba, que o brasileiro é isso, que o brasileiro é aquilo, tal, mas nós somos eficientes? Nós realmente entregamos resultado? Nós realmente trabalhamos em prol daquilo que faz sentido para a nossa área, faz sentido para a nossa organização? Essa é a nossa grande dúvida e é o que a gente vai conversar sobre isso hoje. Bom, há alguns anos atrás, aí em 2018, 2019, eu fiz o meu mestrado e eu levei essa questão para o meu mestrado de que assim, olha, já trabalhei em algumas empresas, já fiz consultoria em algumas empresas de planejamento estratégico e eu sempre tive muita dificuldade, tanto trabalhando em área de planejamento estratégico, como também fazendo consultoria e treinamento e mentoria de planejamento estratégico, de que o brasileiro ele é um pouco indisciplinado nesse sentido. Ou seja, vamos fazer o planejamento estratégico aí da forma que dá, porque a gente estão pedindo, né? Os executivos estão pedindo, o diretor está pedindo, o presidente está pedindo, precisamos entregar o orçamento aí para a área financeira, e é feito um esforço no último trimestre do ano, e a partir de janeiro a vida segue normal. As pessoas voltam para o seu mundo, voltam para as suas rotinas, voltam para o seu dia a dia e aquilo que foi escrito no planejamento estratégico muitas vezes ele é abandonado, né? E aí chega no final do ano e fala, nossa, olha quanta coisa a gente fez, quanta entrega a gente realizou, tal. Tá, mas aquilo que a gente realizou, aquilo que a gente entregou, era pra gente fazer desse jeito mesmo? Nós atingimos os resultados esperados? Nós conseguimos chegar naquilo aquilo que o planejamento estratégico estava definindo? E eu levei então essas questões para o meu mestrado e eu resolvi escrever minha dissertação nesse sentido. De que forma que a gente consegue reduzir as falhas na implementação da estratégia nas organizações brasileiras? E para isso, primeiro, eu precisei descobrir quais são as falhas. Ou seja, de que forma, o planejamento estratégico no Brasil ele é deixado de lado? Por que muitas vezes os resultados do planejamento estratégico não são atingidos? E eu descobri 5 principais motivos para isso e eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje. Tá bom? Bom, o primeiro grande motivo de falha na criação e na implementação da estratégia é justamente a falha na tradução da estratégia para líderes e equipes. Então, levando em consideração que o planejamento estratégico ele é uma atividade sobre responsabilidade do presidente e dos diretores, dos executivos, eles, contando com o apoio das equipes, da média liderança principalmente, eles definem quais são os objetivos estratégicos para um determinado período de tempo, geralmente de um ano, né, no máximo 2 anos, quando são empresas que têm produtos e serviços de cauda longa, como commodities, como aviação, como mineração, esse tipo de coisa. As outras indústrias, os outros tipos de empresa, né, ramos de atividade, eles costumam trabalhar num conceito de ano. Então, os executivos fecham quais são os objetivos estratégicos para o ano, muitas vezes para atender um conselho de administração, muitas vezes para atender a uma área centralizada de uma multinacional no exterior, ou muitas vezes até porque querem fazer mesmo planejamento estratégico. O planejamento estratégico é uma atividade que leva tempo, que leva alguns encontros, algumas conversas, algumas reuniões aí, levam semanas para se construir o planejamento estratégico de um período de um ano. E aí depois desse trabalho, estando bem feito ou não estando bem feito, existe um gap muito grande, um problema muito grande de traduzir esse planejamento estratégico para as equipes. E aí a gente volta num vídeo que eu falei sobre cobrar resultado. Muitas vezes o executivo ele já traduz o planejamento em iniciativa
e ele já leva para sua liderança, para sua média liderança e para as equipes já a forma como aquele planejamento estratégico tem que ser executado, sem dar a possibilidade para que as pessoas elas criem alternativas com base na leitura que elas têm do dia a dia delas, já que elas é que vão ter que executar isso. Então a primeira grande falha na implementação de uma estratégia é justamente esse gap, essa informação truncada ou às vezes nem informação existente de que quais são os nortes, quais são os objetivos que a nossa área precisa perseguir ao longo do ano de 2022, por exemplo. O segundo item, bastante também impactante no processo de implementação do planejamento estratégico, é falta de apoio da auto-administração. Então, mesmo que a auto-administração, de alguma forma, mais ou menos, bem ou mal, ela consiga traduzir o planejamento estratégico, compartilhar o planejamento estratégico com a média liderança e com as equipes, ela simplesmente joga isso e cai fora. E vai participar das suas reuniões tal, e larga a média liderança e a equipe completamente à deriva daquele processo. Então, assim, não consegue tirar dúvida, não consegue fazer alinhamento, não consegue fazer um processo de construção colaborativa dos planos de iniciativa, de projetos, de execução, não acompanha resultado e depois chega no final do ano e vem cobrar um resultado que ele não acompanhou e ele não participou não só da construção, mas também da execução ao longo do tempo. Então a falta de apoio dos executivos, ele também faz com que a equipe ela não foque tempo na execução ou no entendimento e na execução do plano estratégico, porque não é aquilo que o executivo está cobrando no dia a dia. O executivo no dia a dia está cobrando a resolução dos problemas ali do dia a dia, de apagar os incêndios, e o planejamento estratégico vai ficando até chegar no final do ano e ter que apurar as metas do período. Então, a falta de apoio do executivo também é uma barreira significativa e muito impactante para a falta de utilização e a falta de execução do planejamento estratégico. O terceiro item, e também muito relevante, é, consequentemente, o baixo comprometimento e a resistência das pessoas. Por quê? Se o executivo, ele, entre aspas, cascateia isso de qualquer forma para a equipe e não acompanha o dia a dia da equipe na execução disso e acompanha os resultados, a equipe ela não vai se comprometer com esse planejamento estratégico. Primeiro, porque ela não participou da elaboração. Segundo, porque muitas vezes ela recebe o pacote pronto. Então, quando eu recebo o pacote pronto para executar, aquele pacote não é meu, aquele pacote é do executivo. Se der certo, tudo bem, se não der certo, não é problema meu, foi ele que mandou a gente fazer isso. E o terceiro ponto é, se o meu executivo não está acompanhando os resultados, para que eu vou dedicar tempo com isso? Eu vou dedicar tempo naquilo que o meu executivo está preocupado. Então, esse é um ponto também de muita resistência no dia a dia das áreas quando a gente fala de planejamento estratégico. O quarto item é o conflito de prioridades. Então, quando a equipe ela não sente que o executivo, que a média liderança, está focado em cumprir esse objetivo estratégico ao longo do ano, ela valoriza muito mais a entrega, a apagar incêndio e a entrega das tarefas do dia a dia do que mudar o patamar da área da organização, a equipe ela vai se esconder nessa zona de conforto e ela vai se esconder atrás das atividades operacionais do dia a dia. E a gente sabe, a gente vive isso todo dia, problema operacional e incêndio para apagar, a gente tem aos montes. A gente tem para ocupar a nossa semana, os nossos meses, para ficar nessa zoninha de conforto de uma forma muito tranquila, de forma muito fácil. A gente reclama, nossa, tô trabalhando demais, pô, só tem problema e tal, mas a gente adora se esconder atrás desses problemas do dia a dia. Por quê? Porque a gente sabe como é que resolve. A gente está ali numa zona de conforto. O planejamento estratégico não, ele vem para provocar, para tirar a gente da zona de conforto. Então a gente tem que abrir espaço na nossa agenda, quando a gente é estimulado pela nossa média liderança, pelos nossos executivos, a gente é estimulado a sair da nossa zona de conforto e arrumar espaço na agenda, nessa agenda operacional, para mudar o patamar da área, para mudar o patamar da empresa. E aqui é onde gera um conflito muito grande, porque se eu não participo, se eu não tenho clareza do resultado que eu vou atingir, se eu não participo da elaboração, se eu recebo o pacote pronto, se eu não concordo com aquilo, eu começo a gerar uma série de camadas de resistência que me fazem eu não querer focar tempo
e nem ter disposição, energia para desenvolver o planejamento estratégico, eu vou me esconder atrás das minhas atividades operacionais. E o último ponto também muito relevante é a incompetência estratégica. Ou seja, por mais lindo, por mais claro, por mais moderno, por mais assertivo que seja o planejamento estratégico, por mais que tenha sido comunicado, cascateado, que todo mundo entenda quais são os resultados que são esperados, que se dê liberdade, que se dê autonomia, que se dê participação, que seja um processo colaborativo de criação das iniciativas. Se as equipes que vão executar aquilo, elas não tiverem a competência técnica para desenvolver aquilo, eu também vou ter falha no processo de implementação da estratégia. Por quê? Porque as equipes elas vão se sentir intimidadas. Então vamos pegar um exemplo simples, mas que acontece muito. A gente precisa reduzir em 20% o nosso custo. Tá bom, mas como é que a gente vai reduzir em 20%? A equipe sabe mapear processo? A equipe sabe identificar se nosso processo é burocrático ou se não é? A equipe conhece tecnologias que podem liberar atividades manuais e colocar isso na mão, o processo em robôs ou em macros que ajudam a gente a automatizar o nosso dia a dia. A equipe ela tem essa liberdade, ela é estimulada a fazer uma melhoria contínua das suas atividades. A equipe ela está enfurnada em reuniões o dia inteiro e ela só sai de reunião para resolver problema operacional, ela consegue ter tempo de parar e pensar e olhar para o seu processo e ver a oportunidade de melhoria. Se ela não tiverem essas competências técnicas e comportamentais necessárias para se criticar positivamente o nosso processo e identificar suas oportunidades de melhoria, ela não tem competência para isso, é o que a gente chama de incompetência estratégica. E ela não vai conseguir sair do seu lugar. Então, por mais lindo e maravilhoso e perfeito que seja o nosso planejamento estratégico, se a equipe não for capaz de entregar aquilo que o planejamento estratégico está pedindo, ela de uma forma espontânea ou às vezes nem tão espontânea, ela vai sabotar o processo de planejamento estratégico. E isso faz com que a área continue andando de lado, a empresa continue andando de lado e ela não evolua e ela não consiga agregar mais valor para os seus clientes, seja eles clientes internos ou seja ele clientes externos. Bom, você participa do processo de planejamento estratégico da área que você trabalha ou você só recebe o pacote pronto para executar e se dá certo tudo bem, se não der certo não é problema meu? Escreve aí nos comentários e se você tiver alguma dúvida, deixa a sua pergunta aí para que eu vou responder e a gente pode trocar uma ideia, trocar uma figurinha sobre o tema. Beleza? Um grande abraço para vocês e até mais!